Essa semana a gente publicou uma reportagem que deve ter surpreendido muita gente. Inclusive o Neto que assina a reportagem, né? Que mostra eu acho que ninguém esperava, né, Neto, essa reviravolta, porque, para recordar, durante a campanha eleitoral de 2014, o então candidato Renato Casagrande, ele, a certa altura da disputa eleitoral, da disputa para o governo, ele apresenta um dado que causa, assim, vamos dizer assim, choca, né, a opinião pública, quando fala que a esposa do Paulo Artung, a Cristina, teria usado passagens aéreas indevidamente, e ao todo eram mais de 80 passagens, se não me engano, principalmente para o Rio de Janeiro e para São Paulo. E esse caso aparece durante a campanha, a eleição acontece, o Artung vence e parece que isso vai ficar por isso mesmo. Até que tem a ação, né, Neta, de um estudante de direito, uma ação que ele entra na justiça, essa ação justamente questionando o uso desse dinheiro e que acaba sendo arquivada, vamos dizer assim, deliberadamente pelo juiz, né, que analisa essa ação. E agora aparece um promotor, qual é o nome dele? Luiz Alberto Nascimento, vou frisar esse nome, Luiz Alberto Nascimento, que questiona esse arquivamento, questiona inclusive as justificativas que a defesa, na época do Paulo, apresentou, dizendo que as passagens foram usadas de forma legal, porque a Cristina estava coordenando o projeto Cais das Artes, enfim, mas ele não considera essas justificativas plausíveis. E agora dá uma reviravolta no caso, né? Podia dizer assim, não é, Neto? Agora a encrenca vai ficar para o Tribunal de Justiça, que vai ter que avaliar esse recurso de apelação. Mas interessante nesse caso que o Ministério Público, a ação foi motivada por um autor popular, uma ação popular que é um instrumento cada vez mais fundamental para o cidadão ir lá e combater alguns atos viciados da administração pública. Aí foi esse estudante de direito e foi questionar um assunto que a gente trouxe com exclusividade no século, essas mais de 80 viagens da primeira-dama. Algumas acompanhadas do marido, mas outras desacompanhadas para Rio de Janeiro, São Paulo. Na época, a justificativa foi de que essas viagens foram para reuniões para tratar do projeto do Cais das Artes, que ela foi nomeada coordenadora, apesar de não ter nenhum ato legal, nenhum documento. E é nesse sentido que o promotor questiona. Ora, se ela é coordenadora, você poderia ter a ata de alguma reunião, você poderia ter algum registro, mas não tem absolutamente nada. A defesa do Paulo se resumiu a colecionar matérias de jornais. E engraçado que ele questiona o mérito da ação, porque seria somente baseado nas reportagens do Jornal do Século Diário. E isso chama atenção. E também o Ministério Público, durante todo o processo, até antes que o juiz fez o julgamento antecipado. Só uma ressalva, você falou das matérias, essa coisa que ele questiona as matérias do Século Diário e apresenta várias matérias de outros veículos, mas tem uma questão interessante. As matérias de outros veículos, elas não foram fundamentadas em nenhum documento. As matérias do Século Diário, sim, no relatório da Casa Civil. Sim, no ofício, no pedido de informações. Documento oficial, que tinha lá a relação das viagens, né? E isso que é muito engraçado. Aí o juiz, na época de examinar essa ação, nem se deu ao trabalho de notificar o Ministério Público para se manifestar sobre o mérito. O Ministério Público se manifestou apenas preliminarmente no caso, não chegou a invadir o mérito. Então o juiz, inclusive, que agora é desembargador. O juiz é desembargador. E aí agora o pepino vai estar com o tribunal, que vai ter que analisar, assim como que teve que analisar a questão do poço fantasma, que aconteceu exatamente da mesma forma, aquela de julgar sem julgar. Aconteceu no caso das passagens, nessa teve até julgamento de mérito. O juiz falou que não tinha nada de errado, era tudo correto. No caso do Poço Fantasma, pior ainda, rejeitou a ação do Ministério Público. Aí foi lá, o tribunal mandou, vai voltar para a primeira instância porque tem que ser analisado. E é nesse mesmo sentido que o Ministério Público e o autor popular, vamos deixar, Renato Aguiar, estudante de Direito, está pedindo também no recurso de apelação. E engraçado, o Estado do Espírito Santo, que
que mesmo na época do Poço Fantasma, o Paulo não era governador ainda, já tinha sido eleito, se manifestou a favor do cidadão Paulo César Artung Gomes, se posiciona da mesma forma, né, neste caso agora, como Paulo governador. Agora, esse caso, né, Renata, das passagens, ele também traz uma outra história assim, interessante, episódios que aconteceram no decorrer dessa semana, da semana anterior também, que você percebe um grande esforço do Paulo, na verdade um projeto do Paulo, vamos dizer assim, de criar um estigma de o inimigo número 1 da corrupção, o governo que está aí para acabar com a corrupção. Isso passou a ser uma bandeira, né? Como que você vê essa estratégia do Paulo? É o novo crime organizado, né? A gente chegou a comentar aqui em outros papos, né, de repórter, que o governo chegava nesse terceiro mandato sem a possibilidade de continuar com aquele discurso que a gente sabe que foi o discurso que manteve o governo Paulo Artung durante 8 anos, né? Que era quando ele chegou ao governo, estava a ebulição dessa discussão sobre combate ao crime organizado. Foi uma bandeira que ele pegou durante o processo eleitoral e aí se juntou a figuras, né, conhecidas da sociedade capixaba, respeitadas da sociedade capixaba, e criou essa coisa, né, essa subjetividade que era o crime organizado, que durante 8 anos não teve nome, não teve, né, se fez um grande pacto, né? Um grande pacto com as instituições, com as lideranças políticas em torno disso. Que né? permitiu que o Artung criasse o que a gente chama de arranjo, né? Não só o arranjo político, como também o arranjo institucional, que mantiveram ele com a governabilidade em dia, sem entregar absolutamente nada, né, para a população. Se a gente for pegar os 8 anos do governo Paulo Artung, qual é a grande obra dos 8 anos do governo Paulo Artung? Qual é o grande serviço? Principalmente na área social, na área né, social. Que ele ficou devendo bastante. Exato. Né? Tinha as denúncias de tortura, né, nos presídios, os índices do ensino médio, né, que é a obrigação do Estado, eram péssimos. A saúde chegou a um determinado ponto que a imprensa era proibida de entrar nos hospitais, não podia entrar para não mostrar a realidade dos hospitais. Então, assim, não houve uma excelência, essa excelência que ele vendia, né, no governo dele, a gente não conseguia visualizar. E agora ele chega ao terceiro mandato sem ter essa muleta, né, que é esse discurso subjetivo, e sem ter o que entregar também. Nós já estamos há 1 ano e 4 meses do governo Paulo Artung, e a gente só ouve falar em quê? Em cortes, e que não dá, e que o cofre está vazio. O mesmo discurso que a gente estava ouvindo lá em julho de 2014, né? Quando ele começou a campanha dele. E aí, sem ter recursos, ele disse que não tem recursos, né, para poder fazer as coisas que a população demanda, ele cria essa nova, e é uma questão que está na rua, é o que está todo mundo pedindo, né, o combate à corrupção, então vamos pegar a onda, que a onda está na crista, né, e aí ele vai surfando. Agora ele fez isso, isso não é só, né, não está só no plano de ideias, mas quando ele consolida isso justamente com a criação vamos dizer assim, a reestruturação da Seconte seria a palavra mais correta. Inclusive, quando ele bota palavras do Paulo, né, quando agora com a saída do promotor Marcelo Zenkner, ele fala para o Eugênio Ricas, que assume o lugar do Marcelo Zenkner, ele fala assim: olha, a responsabilidade que você tem, rapaz, você vai substituir o Neymar do time, o camisa 10, quer dizer, ele já vinha, né, dando essa conotação de supersecretaria, supersecretário, e justamente não escolhe o Ricas por acaso, porque ele apresenta o cartão de visita do Ricas. É aquela história envolvendo uma empresa numa situação suposta de corrupção. A empresa estaria tentando corromper, teria oferecido propina ao Ricas, que era secretário de Justiça.
para ser beneficiada numa licitação. E aí o Ricas vai e faz um flagrante, e ele vira também herói, como se o agente público não tivesse obrigação de não aceitar, como não aceitar propina fosse realmente assim uma atitude heróica do agente público, né? Que eu acho... Mas assim, como que você vê a reestruturação da Seconte dentro dessa estratégia que a Renata estava colocando aqui de criar essa imagem de governo que combate a corrupção, governo comprometido com essa causa? É engraçado citar o Neymar nesse caso. É 7-1 todo dia. Porque o que acontece? Você vê o foco, é uma ação tão midiática, essa questão do combate à corrupção do governo Paulo Atung, que ele foca em pequenas empresas. E os grandes contratos, é só lembrar Caminhos do Campo. Parece que a gente vai pagar tudo o que passou. Engraçado que foi esse mesmo Zenkner que cunhou o termo emergências fabricadas na época do DR, nos 8 primeiros anos do Paulo Atung. Então você vê, é importante ter a Seconte. A Seconte funcionou na época do governo Renato Casagrande, que nas mãos da cunhada do governador, como uma represa. Impediu de passar vários projetos do governo ali, ficaram presos ali, já antecipando aquele clima de disputa política. Isso é interessante, né? Que essa secretaria nunca saiu do controle do Paulo, né? Jamais. É bom lembrar o que é a Secretaria de Controle de Transparência. É a antiga Auditoria Geral do Estado. Ela virou secretaria só para o Paulo poder colocar a cunhada. Então, e aí você tem os auditores, você tem toda a equipe técnica ali, e a Seconte, nesse período, nessa reestruturação, passou a ser o órgão não só opinativo, mas que tem controle sobre todos os processos do Estado. Todos os processos. E aí fica muito, muito evidente, é importante a questão do combate à corrupção. Mais uma vez, assim como eu falei, foi importante a Lava Jato vir nesse sentido da corrupção empresarial, e que isso não é novidade para ninguém. Mas é que a gente precisa avançar nisso. Com certeza. Agora, porque... Desculpa, pode... Porque senão a gente vai vir só com ações midiáticas. De uma filmagem, uma gravação é importante. Ok, secretário, é muito importante avançar nisso. O que você não pode é utilizar um órgão para você usar um órgão tecnicamente importante dentro da administração como mais um projeto de marketing para ficar bonito na vitrine, e você também perseguir, você só mirar em um foco de corrupção. Porque tem algumas coisas estranhas, né? Até porque você percebe que houve uma correria muito grande dentro do governo. Quando todo mundo foi pego de calças curtas quando tiveram que tirar os membros do Ministério Público do governo. No caso, o Zenkner, o Evaldo e o Sócrates. Aí aconteceu, houve essa correria toda para quê? Para o promotor Marcelo Zenkner poder mostrar o que ele estava fazendo, quer dizer, ele poder mostrar assim, olha, esse aqui é o balanço da minha gestão à frente da Secretaria de Controle e Transparência. E vai lá e você percebe que até eu, particularmente, quando eu vi aqueles dados no jornal, publicaram uma matéria bem grande sobre isso, eu até achei irresponsável a forma que eles colocaram. Inclusive, aí, como o Neto está falando, parece que daí foi uma secretaria meramente midiática e com a função de fazer caça às bruxas, né? Porque, só uma questão que eu levantaria, eles até falam assim, eles dão ênfase e falam assim, olha, tem muita corrupção dentro da área da saúde. Aí você vai começando a fazer as coincidências. Por quê? Que ano que eles começam a investigar essas histórias? 2014, o último ano do governo Renato Casagrande. Aí você pega outras curiosidades. Por exemplo, todo mundo sabe, a gente publicou essa matéria, e isso foi recente agora, tem uma avalanche de denúncias envolvendo o ex-secretário de saúde do Paulo Atung, que é o Anselmo Tozzi. Na saúde. Eu acho que tem muita coisa, mas isso daí não foi tocado. Então, quer dizer, você começa a perceber que é seletiva. Outra contradição, Zeca, foi esse projeto aprovado na Assembleia que tira um artigo inteiro, né, deixa a Constituição Estadual capenga, e a gente hoje não sabe quais são as empresas que estão recebendo incentivos fiscais, renúncias fiscais no Estado. Que é uma contradição. Que é uma contradição para um você governo... Fala em transparência, eu acho...
Agora, de qualquer maneira, ainda falando dessa questão da seletividade das denúncias, das empresas que estão sendo perseguidas, você vê que teve uma preocupação muito grande de falar em pioneirismo, né? Que nós somos pioneiros, o primeiro estado a multar uma empresa por envolvimento em corrupção e dar a cifra da multa. Eu realmente vejo com muita desconfiança isso, e eu acho que isso é uma estratégia um tanto, até assim, vamos combinar, amadora, né? Mesmo porque a gente tem uma instituição que é o Ministério Público, que é a função dele fazer isso, não é verdade? Sim. Tanto é a função dele que está fazendo, como vai lá e recorre no caso da Cristina, que é tratada como ré nesse caso, assim como a pessoa física do governador. E ele é muito claro, nesse episódio das passagens houve violação aos princípios da transparência e da economicidade. Justamente os dois pontos aí dessa super equipe dele de transparência.